Olá, seja bem-vindo a mais um episódio de E o Resto é História com Rui Ramos e João Miguel Tavares. Estamos em pleno rescaldo da primeira volta das eleições presidenciais de 2026 e a prova de que este programa tem os melhores ouvintes do mundo é que já recebemos perguntas tão bem embrulhadas e enquadradas que um dia destes eu posso ir-me embora e deixar aqui o Rui a fazer isto sozinho com os ouvintes, que manifestamente é o seu sonho. Não é. Não é? E os ouvintes Oh. sentiriam uma grande falta e eu ficaria também bastante sozinho aqui. Portanto, muito bem, Rui, obrigado. sozinho com a história não é o Obrigado. Eu estava a precisar desse carinho. Bom, mas a prova de que os ouvintes são mesmo espetaculares é o mail do Francisco Canhoto, que enviou-nos com perguntas sobre as presidenciais de 1911. E eu passo a citar. Com as eleições presidenciais de 2026 em cima da mesa, eu gostaria de sugerir um episódio dedicado às primeiras eleições presidenciais da República Portuguesa realizadas em 1911. Seria fascinante revisitar esse momento fundador da nossa história republicana, explorando, e cito, o contexto político pós-implantação da República, as figuras envolvidas, como Manuel da Arriaga e Bernardino Machado, o sistema eleitoral indireto e as suas implicações, as tensões entre republicanos moderados e radicais e como esse momento moldou a função presidencial nas décadas seguintes. Acredito que este episódio, e eu aqui continuo a citar o Francisco Canhoto, poderia oferecer aos ouvintes uma perspectiva histórica valiosa sobre o papel do Presidente da República e sobre como as eleições evoluíram ao longo do tempo. Hein? Muito bem. Rui, isto está tudo dito e tão bem dito que só me resta passar-te a palavra. Como é que foi esta primeira eleição presidencial da história de Portugal, ocorrida a 24 de agosto de 1911? Sim, uma boa pergunta. Então vamos ver o contexto, que o Francisco Canhoto queria que falássemos disso também. O Partido Republicano Português tomou o poder a 5 de outubro de 1910, depois de um golpe militar em Lisboa, que não encontrou grande resistência, e isso devido a problemas políticos do último governo da monarquia. Houve uns mortos, mas não muitos, não é? Não. Quer dizer, não há resistência. Não, mortos houve, mas não há uma resistência ao golpe. Aliás, é por isso que o golpe tem sucesso. O diretório do Partido Republicano, o diretório era a comissão que dirigia o Partido Republicano Português, o diretório do Partido Republicano forma um governo provisório com os líderes principais do partido, que se tornam ministros deste governo provisório. E aqui começa algo de especial desta República. Porque o que era costume quando eram proclamadas repúblicas noutras ocasiões era haver imediatamente eleições para uma Assembleia Constituinte. Era isso que acontecia geralmente quando eram na Europa proclamadas repúblicas. Tendia-se imediatamente a convocar eleições. Um mês depois, 2 meses depois, 3 meses depois, imediatamente. Esta República Portuguesa demora muito tempo a fazer eleições, cerca de 8 meses. Portanto, há eleições só em maio de 1911 para uma Assembleia Constituinte. Ainda não são estas eleições presidenciais. Eleições para a Assembleia Constituinte. E o modo como se fez a eleição da Assembleia Constituinte, em 28 de maio de 1911, deu indicação do tipo de república que iria ser a República Portuguesa. Só houve candidatos do Partido Republicano Português. O sistema eleitoral foi mantido. O sistema eleitoral monárquico que o Partido Republicano Português acusava de favorecer os governos foi mantido para fazer estas eleições para a Assembleia Constituinte, porque agora, obviamente, favorecia o governo republicano, o governo provisório republicano. E nos círculos eleitorais, onde só havia um candidato do PRP, claro, decidiu-se que esse candidato iria ser declarado eleito sem os eleitores votarem. Não era necessário votar. Mas explica-me lá, mas só havia candidatos do PRP porque o PRP não deixava existir mais partidos ou porque os partidos não surgiram? Eu já te vou explicar porque é que só havia candidatos do PRP. Há pelo menos duas grandes razões para isso. Okay. Mas, portanto, só há votação em 22 dos 50 círculos.
E uma parte apreciável dos 226... 22 dos 50? 22 dos Portanto, 50 é menos de círculos. metade. É mesmo metade. Claro que os círculos não elegiam todos o mesmo número de deputados. Atenção. Portanto, os círculos que estás a falar é do país É inteiro? o país inteiro, claro. Muito bem. E o país inteiro. Quer dizer, são os círculos todos. Quer dizer, os círculos todos que existiam. E, portanto, uma parte apreciável, cerca de 1/3, 30% dos 226 deputados, nunca foram votados. Portanto, foram pura e simplesmente declarados... Não havia mais candidatos. Declarados deputados. Portanto, isto não era, como alguém notou na época, isto não era uma Assembleia Constituinte, era um Congresso do Partido Republicano Português. Certo. E isso deu logo a ideia de que a República iria ser um Estado de partido, não para todos os portugueses, mas só para os militantes do Partido Republicano. E agora fiz esta pergunta: porque é que só apareceram deputados sancionados pelo diretório do Partido Republicano? Bem, porque antes tinha criado um ambiente em que já ninguém se atrevia muito a aparecer contra o regime dominado pelo PRP. Nos meses anteriores, toda a imprensa não republicana tinha sido destruída através de empastelamentos. Os empastelamentos são ataques aos os jornais. Nesta altura tinham também tipografias, quer dizer, portanto, imprimiam. E, portanto, tratava-se de uma quantidade enorme de militantes do Partido Republicano, chegavam lá, destruíam a tipografia, destruíam os jornais, batiam nos jornalistas, e depois, quando os jornalistas iam queixar-se à polícia, a polícia dizia-lhes: o melhor é saírem do país porque nós não conseguimos garantir a vossa segurança. E a pouco, portanto, não foi preciso censura para só de repente haver jornais republicanos. E aí se chamava empastelamento? Chamava-se os empastelamentos. Empastelar uma tipografia. Isto é, destruir aquilo tudo, destruir as máquinas, destruir os tipos, espalhar os tipos pelo chão, etc. Portanto, a imprensa ficava empastelada, um jornal empastelado. Sim. Muito bem. E o governo provisório, o chamado governo provisório, mesmo antes das eleições, tinha começado logo a fazer eleições de mudança radical do país sem que o eleitorado se tivesse manifestado, num sentido ou no outro. Foi o caso da Lei de Separação entre a Igreja e o Estado, de abril de 1911, que não foi de separação nenhuma, uma espécie de estatização da Igreja, bastante violenta, que revoltou o clero, que estava disposto a aceitar uma verdadeira separação, mas não que deixasse a Igreja livre, mas não aquela submissão do clero ao Estado, e fez muitos crentes também protestarem. Isto levou a confrontos imediatos com grandes níveis de repressão policial, de prisões, etc. Num país esmagadoramente católico, a lei foi vista como um princípio de guerra cultural. Isto é, o regime ia ser um regime de partido e de guerra contra a maioria da população portuguesa, que era católica. Portanto, um governo sectário. E por isso criou-se imediatamente um ambiente em que, de facto, só os republicanos é que podiam ter atividade política nesta República, porque isto era um regime de um partido, do partido que tinha tomado o poder em 5 de outubro de 1910. Portanto, em maio de 1911, não é surpresa para ninguém que temos uma Assembleia Constituinte que se vai reunir em junho, só de militantes do PRP, numa República que entrara já em confronto com a maioria católica do país. O que é que acontece? O que acontece é que nem todos os deputados eleitos, embora eleitos com a sanção do diretório do PRP, nem todos estes deputados republicanos estão de acordo com este tipo de evolução, com este tipo de regime. Há deputados que estão ao lado desta versão radical, que está muito associada ao ministro da Justiça e dos Cultos do governo provisório, que é Afonso Costa. É ele o autor... Logo o nome é todo um programa. É ele o autor da lei da separação. Ele faz da lei da separação verdadeiramente a Constituição da República, é a lei da separação. Esta é a ideia de que temos aqui um regime que vai afrontar o catolicismo e a religião católica. Claro que para Afonso identificada Costa com a monarquia. Não é identificada com a monarquia, é identificada com o atraso do país. Portanto, eles acham que os portugueses são pobres porque são católicos. Quando deixarem de ser católicos, tornam-se imediatamente ricos. A ideia, portanto, é aquela ideia, a Europa um bocadinho da propaganda protestante. A Europa do Norte é rica por ser protestante, a Europa do Sul é pobre por ser católica. Portanto, se deixar de ser católico,
torna-se imediatamente rica. Portanto, vamos combater o catolicismo, e o catolicismo também está associado ao obscurantismo, à superstição, o culto dos santos, o culto da Virgem. Portanto, se tudo isso acabar, temos de repente um país de cientistas, de empresários, todos ricos, todos prósperos, e portanto só basta acabar com os padres, acabar com a Igreja e o país fica imediatamente rico. E é um bocadinho esta, enfim, estou a caricaturar, mas não estou a caricaturar demasiado, porque esta ideologia é verdadeiramente uma caricatura das coisas e, portanto, é isto, digamos, o caroço desta ideologia, é esta ideia de que mudando culturalmente o país se vai modernizar e desenvolver, e essa mudança cultural está associada à religião e especificamente à religião católica. Portanto, há quem esteja de acordo com isso e, portanto, que acho muito bem aquilo que o Afonso Costa está a fazer e quer este radicalismo no governo, na ação da República. Mas há outros deputados que não são menos republicanos, que também querem ter uma república em Portugal, mas que têm uma outra ideia do que pode ser a república. E são aqueles que estão alinhados com outros ministros do governo provisório, nomeadamente António José de Almeida e Manuel Brito Camacho. E o que é que eles acham? Eles acham que os republicanos devem ter como prioridade não este combate às tradições e às crenças do país, mas reconciliar o país com o governo republicano. E, portanto, dar aos católicos e àqueles que ainda não são republicanos, àqueles que têm até saudades da antiga monarquia, as garantias de que a República é um governo de liberdade e é um governo em que há espaço para todos, e é um regime em que há espaço para todos, e que não há razões para ninguém se sentir-se de fora. Sim, eles também querem modernizar o país, também querem, enfim, também gostariam de que o catolicismo tivesse menos influência, mas não o querem fazer através do confronto, através do radicalismo. Estão, sobretudo, interessados em integrar a população na República. E a base deles é a ideia de que, bem, nós proclamámos uma República em outubro de 1910 sem resistência. O país não resistiu. Portanto, o país está disponível para aceitar o governo republicano, desde que nós não provoquemos o país. Se nós não provocarmos os portugueses vão aceitar o governo republicano. Se nós formos moderados, isto é, não é renunciar aos nossos ideais. Nós queremos este mundo científico e não católico, mas vamos fazê-lo gradualmente e respeitando as crenças dos portugueses. Para não atacar as convicções da maior parte da população. Não há confrontos, não há uma guerra civil e, portanto, nós vamos fazer isto. E, portanto, estes são os moderados da República, repito, associados a estes dois ministros, António José de Almeida e Manuel Brito Camacho. É como se existissem dois partidos dentro do PRP. Sim, começa a haver imediatamente duas correntes dentro do PRP, isto é, aqueles que estão com Afonso Costa e que são chamados os radicais, isto é, querem a lei da separação da Igreja e do Estado aplicada com toda a violência, e aqueles que estão com António José de Almeida, com Manuel Brito Camacho, que são chamados os moderados e que até começam a admitir uma revisão da lei da separação. Isto é, dizer, bem, também fez-se aquela lei da separação, mas agora vamos revê-la de maneira a que, por exemplo, a Igreja Católica, o clero, aceita esta separação sem grandes problemas. Por uma parte, o clero tinha dito, aliás, até mesmo antes de 1910, que estava disponível para uma separação, até porque o clero queria-se também livrar da tutela do Estado. Então, nas eleições para a Assembleia Constituinte, essas duas correntes já eram muito visíveis? A divisão notou-se logo na discussão de qual o sistema de governo que devia ser adaptado na Constituição. Portanto, a partir de junho começa a ser discutida a Constituição na Assembleia Constituinte. Há alguns radicais, muitos radicais, talvez melhor dizendo, alguns radicais, que nem queriam que houvesse um Presidente da República. Isto é, queriam que... Porquê? Porque dizem que há um Presidente da República, acaba por ser um rei na República, um rei eleito, mas um rei, uma espécie de rei republicano, e, portanto, eles achavam que uma república só é república quando o poder e a representação do Estado está totalmente concentrada no Parlamento. Esta é uma visão que aparece na imprensa republicana e até há uns abaixo-assinados para não haver Presidente da República. O modelo era o da Suíça. Na Suíça não há Presidente da República, há um Conselho Federal
portanto a Confederação Suíça Republicana, há um Conselho Federal em que há apenas um presidente do Conselho Federal, mas que é uma espécie de secretário do Conselho Federal, e que roda entre os membros do Conselho Federal. São 7, e portanto todos os anos há um que é presidente do Conselho Federal, mas não há, portanto, um presidente da República. Portanto, isto é uma visão radical. Havia outros que, pelo contrário, até criam um regime presidencial como o das repúblicas das Américas, com os Estados Unidos e da América do Sul, em que o presidente é o chefe de Estado e é também o chefe de governo. Tem esse regime presidencial como o dos Estados Unidos. Bem, estes são os dois extremos da discussão. A verdade é que acaba por se aprovar na Constituição de 1911 uma espécie de meio termo. Portanto, há um Presidente da República, que deve representar o Estado, que deve promulgar as leis votadas no Parlamento, que deve nomear e dar posse ao chefe de governo e aos ministros. Portanto, há este Presidente da República. Mas este Presidente da República deveria ser eleito pelo Parlamento. Portanto, não é eleito diretamente pelos cidadãos, como nas repúblicas presidencialistas, é eleito pelos deputados no Parlamento, e os deputados podem destituí-lo a qualquer momento. Basta 2/3 dos votos para o destituírem. Nós estamos a falar das primeiras eleições presidenciais da nossa história, que ocorreram em agosto de 1911. E o Rui estava a explicar que novo presidente era esse, que não tem nada a ver, já agora, com o presidente atual, na maneira como ele era eleito. É bom ver. Estamos a falar, para começar, numa eleição indireta. Nem na maneira como ele é eleito, nem nos poderes que tem. Muito bem. Então estavas a descrevê-lo. Segundo a Constituição aprovada em 1911... Era eleito pelo Parlamento, indiretamente. É eleito pelo Parlamento, pelos deputados, aliás, pelas duas câmaras do Parlamento. O Parlamento vai ter 2 câmaras, uma Câmara de Deputados e um Senado, portanto, eles juntam-se naquilo que é chamado o Congresso da República, deputados e senadores, e elegem um Presidente da República. O Presidente da República, o que é que ele faz? Representa o Estado, portanto, é o representante do Estado, por exemplo, em termos de relações internacionais, portanto, o representante do Estado português é o Presidente da República, promulga as leis votadas no Parlamento. Portanto, o Parlamento aprova uma lei e o Presidente promulga essa lei e nomeia e dá posse aos ministros, incluindo ao Presidente do Conselho de Ministros, ao Presidente do Ministério, aliás, como se chamava, o chefe do Governo. Agora, este Presidente era, portanto, eleito pelo Parlamento. O Parlamento pode destituir o Presidente, basta uma maioria de 2/3 dos deputados e senadores. O Presidente só tem um mandato de 4 anos e não pode ser reeleito. Okay. É um mandato único, portanto, e não tem nem poderes de veto sobre a legislação aprovada no Parlamento. Portanto, não pode vetar. Limita-se a promulgar a legislação que venha do Parlamento. Nem tem poderes para dissolver o Parlamento. Não pode dissolver o Parlamento. Então o que é que o Presidente pode fazer, Rui? Bem, o Presidente, eles depois elencam uma série de poderes do Presidente na Constituição, amnistiar penas, negociar tratados, etc. São muitos, e depois dizem assim no fim: todos estes poderes são exercidos pelos ministros. Quer dizer, o Presidente é apenas, digamos, o representante de atos que são atos do Governo, são atos referendados pelo Governo. Isto é, não há nenhum ato, aliás, do Presidente que valha sem ser referendado por um ministro, quer dizer, porque senão não valem, não, quer dizer, não têm qualquer valor. Há mesmo cuidado, eu diria que há mesmo cuidado de deprimir a função presidencial até no seu aspecto simbólico. Por exemplo, a Constituição diz que o Presidente não pode usar instalações do Estado, como os antigos palácios reais. Fica em casa dele. Não pode ter a família em cerimónias oficiais. E depois não prevê, não está previsto em lado nenhum, não tem previsto um orçamento para ter staff. Quer dizer, não está previsto nenhum orçamento para ele ter empregados, quer dizer, funcionários a trabalhar com ele. Não tem meios de transporte próprios fornecidos pelo Estado, nem automóvel ou carruagem, nada. Quer dizer, o Presidente está em casa, exato. Funciona em casa e trata das coisas, é bastante tratadas ridículo, das coisas dele. Portanto, o Presidente da República parece apenas uma espécie de mestre de cerimónias ou de chefe de protocolo ou uma espécie até de notário do regime. Isto é,
promulgando as leis, dando posse a governos, representando a República em cerimónias, mas sem qualquer aparato e sem quaisquer poderes políticos verdadeiramente efetivos. Isto é, poderes que tivessem influência sobre o jogo político, sobre a vida pública. Portanto, é um presidente que é reduzido na Constituição, reduzido às suas funções, digamos, mínimas. Quer dizer, é uma chancela que está ali. Sim. Aliás, alguns juristas falam dessa chancela presidencial. Alguém tem de promulgar as leis. Quer dizer, pronto, estamos aqui o Presidente da República. Alguém tem de dar posse ao Presidente da República. Quer dizer, é um notário do regime. De qualquer maneira, a eleição do Presidente ia ser importante, mesmo deste Presidente reduzido ao mínimo dos mínimos. Porquê? Porque havia potências europeias, a começar pela Inglaterra, que estavam à espera da eleição do Presidente da República e da formação de um governo constitucional para reconhecer a República. Esta República ainda não tinha sido reconhecida pelas potências europeias. Lá fora. Por exemplo, a França republicana não tinha reconhecido a República Portuguesa, estava à espera da Inglaterra para reconhecer. E a Inglaterra tinha notado que só reconheceria quando houvesse um governo legalmente constituído e não um governo provisório. Não reconheceria a República do governo provisório, mas a República quando tivesse um governo. Portanto, a eleição era um momento importante para esta República. Mas, de qualquer maneira, a eleição do Presidente, mais do que a da Constituinte. Não, a eleição da Constituinte não tinha impressionado ninguém. A eleição do Presidente, pronto, ok. Agora, o Presidente parece destinado, em termos políticos, a ser uma figura neutral, isto é, pelos seus próprios poucos poderes. Desculpa interromper-te aqui, mas agora fiquei confuso. Porque houve uma eleição para a Assembleia Constituinte. Sim. E era essa eleição da Assembleia Constituinte que elegia o Presidente da República? A eleição para a Assembleia Constituinte elegeu os deputados da Assembleia Constituinte. Certo, mas quem é que estava a eleger o Presidente da República? Não, os deputados da Assembleia Constituinte vão agora eleger o Presidente da República. Ou seja, são os deputados da Assembleia Constituinte que elegem o Presidente da República. E não propriamente os... Ou seja, depois de uma Constituinte devia ser feita uma Constituição. Depois da Constituição deveria existir umas eleições para eleger... Também não há. Também não há, porque a Assembleia Constituinte... Não, porque a Assembleia Constituinte divide-se em agosto de 1911, divide-se em Câmara dos Deputados e em Senado. Portanto, só há eleições gerais na República em 1915. Portanto, este é um regime que vive 5 anos sem eleições gerais. Um certo déficit é uma coisa, democrático. Há aqui um grande déficit. Há aqui um grande déficit democrático. Okay, São estes deputados ainda da Assembleia Constituinte, que além de irem constituir o futuro Parlamento, são eles que vão eleger o primeiro Presidente da República. Okay. E, portanto, mas em princípio não deveria haver grandes, digamos, paixões nesta eleição. Portanto, para eleger uma figura neutral, quer dizer, deveria deixar de, digamos, embora já houvesse grupos partidários em formação na Assembleia Constituinte, em princípio talvez não devessem ter grande investimento na eleição de uma figura que parecia que não tinha uma grande importância. Mas não é isso que acontece. Isto é muito importante. Isto é, a eleição do Presidente da República é mesmo o primeiro ponto de visão formal dos deputados da Assembleia Constituinte. Quer dizer, digamos, é ali que se separam os chefes políticos. Os tais moderados dos radicais. Os moderados dos radicais. Portanto, eles dividem-se fortemente. E porquê? Há duas razões para isso. Primeiro, porque a divisão política entre os radicais e os moderados já era tão forte que, digamos, que iria manifestar-se sempre que houvesse uma votação, mesmo que fosse para eleger o jardineiro do Palácio de São Bento. Quer dizer, isto é, ia haver uma divisão. Portanto, aqueles já estavam tão polarizados e tão formados em grupos à parte que iriam sempre confrontar-se sempre que tivessem a oportunidade para isso. Mas segundo, porque talvez todos tivessem intuído que este Presidente, que na letra da Constituição estava reduzido ao mínimo, ia ter um papel muito mais importante do que aquele que estava previsto. E, portanto, era fundamental. A disputa do Presidente da República, a disputa do lugar do Presidente da República era importante para a vida, ia ser importante na vida política. E essa intuição revelou-se acertada. Sim, tudo acertadíssima. Acertadíssima. Portanto, os radicais, à volta de Afonso Costa, avançam logo com uma candidatura
uma candidatura, aliás, extraordinariamente previsível, toda a gente estava à espera dela, que é a de Bernardino Machado. E os moderados que estão à volta de António José de Almeida e de Manuel Brito Camacho avançam também com uma outra candidatura menos previsível, mas que também fazia bastante sentido, que é a de Manuel da Riaga. Quem é que é Manuel da Riaga e quem é que é Bernardino Machado? À partida, as candidaturas parecem trocadas. Isto é, o candidato dos radicais parece ser um moderado e o candidato dos moderados parece ser um radical. Sim. Então. À partida, quer dizer, à partida. Porquê? Quem é que era Bernardino Machado? Bernardino Machado era um professor universitário, um professor da Universidade de Coimbra, tinha 60 anos, tinha nascido no Rio de Janeiro. Aliás, isso permitiu logo uma intriga, porque estava previsto que os presidentes da República talvez estivessem... tinham nascido em território nacional. Houve ali uma tentativa logo de excluir à partida através de intriga, uma intriga, não deu resultado. Portanto, Bernardino Machado nasceu no Rio de Janeiro, ele é filho de daquilo que se chama um brasileiro em termos do Portugal do século XIX, portanto um imigrante português estabelecido no Brasil, que enriqueceu no Brasil, e ele é filho desse brasileiro. Ele tinha sido ministro da monarquia, tinha sido ministro do rei Dom Carlos em 1893. Era uma pessoa do regime. Portanto, 18 anos antes ainda tinha sido ministro do rei, digamos, e só aderiu ao PRP, ao Partido Republicano, por volta de 1904, 1905. Portanto, era um republicano recente, tinha 5, 6 anos de militância republicana. Certo. E, portanto, à partida, poderia olhar-se para ele e dizer, bem, este é um homem que veio... moderado. Portanto, este é que devia ser um monarca. Um moderado. Além disso, ele era conhecido por ser muito diplomático, muito mesureiro, muito cordial. Era conhecido pela cordialidade, era o homem da cordialidade. E há muito tempo que ele se falava dele para Presidente da República. Aliás, quando ele aderiu ao Partido Republicano em 1904, 1905, toda a gente disse, este vai ser o Presidente da República. Se um dia houver República em Portugal, vai ser ele. Porque ele parecia dar-se bem com toda a gente, dizer bem de toda a gente, ser extraordinariamente afável e cordial. Portanto, parecia feito para esse E o Manuel cargo. da Riaga? O Manuel da Riaga é mais velho, tem 70 anos. Nasceu na cidade da Horta, nos Açores. Há muitos políticos açorianos, quer dizer, quer na monarquia, quer na República. Havia muitos açorianos que vinham para a política, para o continente, e, portanto, há muitos açorianos, famílias açorianas. Portanto, Manuel da Riaga era um deles. Ele tinha sido republicano desde sempre, portanto, era um republicano desde novinho, desde que andava de calções, desde a Universidade de Coimbra, e era um orador, tinha sido conhecido na década de 1870, e sobretudo na década de 1880, 1890, como um orador exaltadíssimo de comícios. E no Parlamento, porque ele tinha sido eleito deputado ainda antes de 1910, em 1883, salvo erro, e depois em 1890, portanto tinha sido deputado, e quando foi deputado republicano, e era o espalha-brasas, cospe-fogo. Portanto, esta era a figura de Manuel da Riaga. Como é que se explica então isso? Bem, porque é que, portanto, alguém que parecia um moderado está a ser o candidato dos radicais e alguém que parecia vocacionado para ser um radical está a ser um candidato dos moderados? Bem, em grande medida pelos percursos deles próprios. Isto é, um republicano muito recente, como o Bernardino Machado, precisava talvez de aparecer como radical para ser credível como presidente, como candidato à presidência da República. Isto é, se Bernardino Machado fosse o candidato dos moderados, toda a gente se lembraria que ele tinha sido ministro do rei Dom Carlos. Certo. E assim ninguém se lembrou. Como era o candidato dos radicais, os radicais não lembraram e os moderados também não tenderam a não lembrar. E, portanto, havia esse lado. Pelo contrário, uma figura como Manuel da Riaga, que tinha sido radical nos anos 80, 90, agora podia aparecer como moderado sem ninguém lhe poder acusar, dizer o senhor está a mole ou não é um grande defensor da República. Não, ninguém era mais republicano do que ele. Quer dizer, e, portanto, podia ser um moderado. Além disso, havia também alguma razão para isso, para as escolhas deles, de Bernardino Machado e de Manuel da Riaga, na sua própria percurso e na sua inserção na sociedade portuguesa. Bernardino Machado era rico, era um homem rico, mas era um brasileiro. Era um filho de um imigrante rico. E era um bocadinho snobado por isso, pela alta sociedade.
E, portanto, havia nele qualquer coisa que... Havia nele um bocadinho de ressentimento que o levava para o lado dos radicais. Apesar da cordialidade dele toda, etc. Havia um lado dele que era uma pessoa que não era bem, totalmente aceite pela sociedade de velhos fidalgos, boas famílias, que lá, este é um filho de um novo rico, basicamente. É um novo rico. Pelo contrário, Manuel da Arriaga, o extremista antes de 1910, vinha de velhas famílias fidalgas, das mais fidalgas que podia haver nos Açores. E, portanto, aliás, ele era não era o único republicano da família, porque o irmão também era, mas eram os republicanos da família, de uma família que era toda conservadora, e eles eram os únicos. E, portanto, os primos dele, os familiares, o pai dele, que sofria imenso pelo facto de ele ser republicano, e achava aquilo a maior tragédia da vida dele, do filho de ser republicano. Portanto, ele de alguma maneira estava ali. Eles, aliás, contavam na imprensa, nas reuniões de família, todos eles, Manuel, mas quando é que largas essas companhias, etc. E ele não, ele mantinha-se por... Quer dizer, portanto, era alguém que podia compreender, digamos, a necessidade de ser tolerante, de ser... mesmo tendo aqueles ideais bastante extremos, compreender que se devia ser tolerante, que se devia ser... certo. Aceitar os outros, quer dizer, claro, e depois também havia a figura deles, quer dizer, o Bernardino Machado, apesar de toda aquela cordialidade, era um bocadinho visto como uma espécie de um manobrador, era alguém que viria para a vida política para fazer qualquer coisa. E Manuel da Arriaga era alguém que já estava retirado da política, era um avôzinho, quer dizer, com 70 anos, num país que não era tão envelhecido, tinha uma população muito menos envelhecida do que agora, portanto era um dos poucos, portanto, os 70 anos de... 1911 provavelmente era o equivalente a uns 90 ou uns 100 anos de hoje em dia, e portanto era uma figura que parecia um bocadinho menos agreste, quer dizer, digamos assim. E na altura houve campanha eleitoral, como há hoje em dia? Há a apresentação dos candidatos apenas na Assembleia Constituinte, portanto eles são apresentados, isto é, constam que estão disponíveis, os nomes deles vão ser apresentados, e a eleição faz-se a 24 de agosto de 1911 na Assembleia Constituinte, por voto secreto. Há 222 deputados com os poderes verificados, portanto há 4 deputados que ainda não tinham os poderes verificados e, portanto, ainda não estavam, digamos que, confirmada a sua eleição, portanto são estes 222 que vão votar, e Manuel da Arriaga vai vencer. Vai vencer, o candidato dos moderados ganha com 121 votos, Bernardino Machado tem 86 votos, e depois ainda há 4 votos em Duarte Leite, um voto em Magalhães Lima, um voto em Alves da Veiga e 4 votos em branco. Mas isto quer dizer que Mas podia-se votar em qualquer pessoa, é isso? Sim. Além dos candidatos que tinham apresentado, podia-se votar em qualquer... em qualquer outra... Os candidatos tinham-se apresentado numa certa medida, tinham sido apresentados, quer dizer, tinha-se dito, nós vamos votar todos neste, vocês votem mas também. Eles eram deputados da Constituinte? Os presidentes? Não. O Bernardino Machado era e o Arriaga era. Havia outros que não eram, quer dizer, mas eram. Quer dizer, muito bem. E o Bernardino Machado era membro do governo, além disso, e o Arriaga era procurador-geral da República. Portanto, eles, entretanto, tinham tido funções que lhes tinham sido atribuídas. Aliás, uma maneira também que se tentou de excluir o Bernardino Machado era dizer que os membros do governo não podiam ser candidatos à presidência da República. E a vitória do Arriaga foi uma surpresa? Não é bem uma surpresa, porque, como eles dizem, é um candidato que à partida parecia não ofender ninguém. E, portanto, parecia o mais recortado para o cargo de um presidente honorífico. Apenas honorífico, era velho, já estava retirado da política, tem um ar de homem de outro tempo, quer dizer, tinha sido jovem na década de 50, na década romântica de 1850, e depois tinha estado na Universidade de Coimbra, que era amigo de Antero de Quental e do Bessa de Queiroz, etc. Portanto, tinha aquele aspecto de um avô bondoso, ao contrário do Bernardino Machado, que era, além de mais jovem, parecia ser mais envolvido na política. Portanto, eleger Arriaga não parecia vir a constituir um grande problema. Só que Arriaga provou imediatamente, primeiro, que a eleição tinha sido importante e que ele não iria ser um fator irrelevante na política e que a presidência iria ser muito mais do que estava previsto na letra da Constituição. Muito bem, Rui. Então, porquê é que Manuel Arriaga se surpreendeu? Bem, ele surpreendeu, começou aos logo 70 anos a inovar. Ele causou imediatamente, em setembro, uma semana depois de ser eleito, provoca uma surpresa enorme.
Porque a Constituição dizia que o Presidente da República nomeia o governo, os ministros. Mas não dizia, não explicava que orientações é que o Presidente da República devia seguir para escolher alguém para chefe do governo e escolher outros para ministros. Isto não estava lá dito. Muitos diziam, bem, mas era óbvio, então era conforme a maioria parlamentar, quer dizer, deveria escolher conforme a maioria parlamentar. Só esqueceram-se de pôr isso na Constituição. E, portanto, Arriaga tomou a iniciativa de escolher quem ele achou bem para o chefe do governo. E foi a um jornalista republicano, que era então embaixador da República em Paris, João Chagas, e escolheu e convidou-o para formar governo. Portanto, o primeiro governo constitucional da República foi um governo de iniciativa presidencial, não estava previsto. Quer dizer, isto causou, os radicais ficaram imediatamente de cabeça perdida. Afonso Costa, isto é um golpe de Estado, quer dizer, isto é uma coisa, quer dizer, de repente temos este presidente que era apenas um presidente de chancela, agora tem um governo, quer dizer, o governo é dele, quer dizer, como é que isto aconteceu? Quer dizer, como é que isto devia ter acontecido? Arriaga depois percebeu a importância do aparato, do simbolismo. Não tinha orçamento para nada, mas ele tinha alguns meios. Não era um homem muito rico, mas tinha alguns meios. E, portanto, o que é que ele fez? Alugou um palacete na Rua da Horta Seca. Portanto, de repente, arranjou um palacete. Não pôde ter um palácio real, mas passou a ter um palacete. Comprou um automóvel. Portanto, passou a ter um automóvel. E também, depois, o orçamento já não devia chegar para mais. Empregou o filho como secretário do presidente. Portanto, o filho, o Roque da Arriaga, tornou-se secretário do presidente. Além disso, o presidente, e isso foi isso que preocupou ao princípio Afonso Costa, é como se viu na eleição presidencial, António José de Almeida e Manuel Brito Camacho tinham até a maioria dos deputados. Isto é, a maioria dos deputados não eram radicais, eram moderados. Na Assembleia Constituinte de 1911. E, portanto, o Presidente da República, eleito pelos moderados, podia ter um governo de moderados e uma maioria de moderados a apoiar esse governo, e excluía os radicais. E podiam avançar para aquilo que os moderados andavam a tentar dizer, que era reconciliar-se com o país, rever a lei da separação, mas não foi isso que aconteceu. E não foi isso que aconteceu, porque os moderados dividiram-se em dois partidos. Isto é, esta foi aquilo que veio limitar verdadeiramente Manuel da Arriaga. Portanto, não foi tanto a letra da Constituição, mas foi esta divisão do chamado bloco presidencial. Isto é, o bloco de membros da Assembleia Constituinte que tinham eleito o presidente, dividem-se em dois partidos, porque António José de Almeida e Manuel Brito Camacho não se entendem. Manuel Brito Camacho despreza pessoalmente António José de Almeida. António José de Almeida também detesta Manuel Brito Camacho. Portanto, eles dividem-se em dois partidos. E Afonso Costa aí passa de ser uma minoria, os radicais passam a ser uma maioria, para ser o maior partido. De repente os radicais tornam-se o maior partido, porque os outros dois partidos são mais pequenos. Quando tu dizes partidos, estamos todos ainda a falar dentro do PRP? Ou foram mesmo constituídos partidos? Não, até outubro de 1911 ainda é dentro do PRP, e outubro de 1911 tanto António José de Almeida como Manuel Brito Camacho saem do PRP e formam dois partidos. Manuel Brito Camacho forma o Partido Republicano, o Partido da União Republicana, e António José de Almeida forma o Partido Republicano Evolucionista. Portanto, dois partidos. O nome do Partido Republicano Evolucionista é a ideia de que a República deve ser o resultado de uma evolução e não de uma imposição. A União Republicana também é a ideia de que a República deve ser uma união, etc. Portanto, Afonso Costa mantém a marca do PRP, diz que continua o Partido Republicano. E de repente passa a ser o mais poderoso. E passa a ser o mais poderoso, até porque na rua passa a ter uma força enorme. Quer dizer, a maior parte dos militantes, dos ativistas do PRP ficam com Afonso Costa, e são eles que na rua começam a impor, digamos, aquele ambiente de constrangimento às oposições e até de constrangimento aos outros partidos republicanos que entretanto surgiram de Manuel Brito Camacho e de António José de Almeida. Este Partido Republicano exerce de Afonso Costa exerce essa pressão, e até porque
enfim, a conjuntura em outubro de 1911 favorece-os, porque há uma tentativa de revolução monárquica que Paiva Conceiro. Portanto, eles podem dizer a República está ameaçada, não há cá moderação, Sim. Isto tem de ser à força, e portanto eles... Senão ainda volta ao rei. E portanto eles vão dar esse conforto a Afonso Costa que vai chegar ao governo em 1913, explorando precisamente esta divisão dos moderados. Mas é importante notar que o principal inimigo de Afonso Costa, isto dito pelo próprio Afonso Costa e pelos radicais, o principal inimigo de Afonso Costa é o presidente Manuel da Arriaga. É Manuel da Arriaga que vai organizar a resistência ao radicalismo, vai defender a ideia de uma república moderada, uma república inclusiva, uma república aberta a todos, com base na amnistia aos presos políticos e aos exilados, com base na revisão da lei da separação. E é isso que ele representa, e é por causa disso que ele não vai cumprir os 4 anos de mandato. Em maio de 1915, há o PRP de Afonso Costa organiza uma revolução armada em Lisboa, cujo objetivo principal é provocar a demissão de Manuel da Arriaga, que é obrigado a demitir-se. Nós talvez possamos falar dessa revolução de maio de 1915 noutro episódio, mas a partir daí foi muito claro que o Presidente da República, independentemente daquilo que estava escrito na Constituição, podia ser muito mais. Isto é, podia aproveitar os silêncios da Constituição e as próprias acidentes da vida política para ter um papel muito importante, como Manuel da Arriaga sempre tentou ter, na defesa de um projeto para a República e na defesa de uma certa ascendência na vida política. E, por outro lado, podia também, como Manuel da Arriaga também fez, ao tentar construir uma espécie de aparato à volta da presidência da República, tornar-se a grande figura simbólica da República. Isto é, o Presidente da República corporizar verdadeiramente a República. Manuel da Arriaga também tenta isso, tenta criar um certo ritual à volta do Presidente da República. Por exemplo, uma das coisas que ele começa a promover é quando o Presidente entra numa sala, as pessoas levantam-se todas. Quer dizer, é uma coisa que se fazia com os reis antigamente. Quer dizer, era um sinal dos reis e passa a fazer-se ao Presidente da República. Os radicais perdem a cabeça com isto, acham isto. A monarquização, o fidalgo, passam a chamar a Manuel da Arriaga Dom Manuel III, como eles lhe chamam, quer dizer, começam todos a chamar-lhe o Dom Manuel III, e em 1915 derrubam o Dom Manuel III, mas o Manuel da Arriaga é uma figura que tem sido sempre muito maltratada pelos historiadores, porque, digamos que aceitam facilmente a versão radical da história, mas que é uma figura extraordinariamente importante na criação da presidência, na evolução política que leva à ascensão do Presidente da República e é, portanto, uma figura política extraordinariamente importante. E a eleição de agosto de 1911 não é só aquele momento em que se separam as águas da política republicana, mas é também um momento em que se começa a ultrapassar até a própria Constituição da República na sua letra. E isso é muito obra deste velhinho de 70 anos, que afinal não era tão velhinho, não era tão velhinho, nem tão ingênuo como se pensava e como às vezes ainda hoje se diz erradamente. Muito bem. Olha, e assim terminamos esta edição de E o Resto é História, em plena época das presidenciais. Até para a semana.